Bom, acredito que já esteja gravando aqui. A gente está Aqui começando a sim. nossa primeira live aqui, que é a gente tem um WhatsApp, né, que seria tipo um canal que chama Caminho para Jesus. Eu acho que o grande desejo dos nossos corações é exatamente esse. Depois que nós conhecemos Jesus, nos aprofundar cada vez mais e entender a grandeza desse Deus, o que ele pode, né, se mostrar, como que ele se mostra através da palavra, através da Bíblia, através até da presença que ele traz, né, em nossas vidas. E a gente está aqui hoje pela primeira vez fazendo essa live com alguns desse grupo que a gente tem. E é um prazer, estamos aqui com o Júlio. Fala aí, oi, Júlio. Oi, Oi, galera. Aê, estamos aqui com o Titi também, que é o Thiago. Opa, e aí, galera? Aí, estamos aqui com o Daniel também. Salve! Tamo junto! Estamos aí com o João Paulo e com Oi, a galera. Raquel, né? Beleza, pessoal. Então, o que acontece? Nós resolvemos estar fazendo essa live porque surgiu um assunto dentro do grupo que era da seguinte forma que a gente vai tentar explicar. Como que o Brasil, né, que é um celeiro que se diz de cristãos, de tantos cristãos, ainda é tão corrompido na questão de caráter, na questão moral, na questão de se você se diz cristão, como que você não segue a palavra que Jesus deixou, os ensinamentos de Jesus? Então, nós vamos tentar aqui, de começo, abordar isso, e se algum de vocês já quiser comentar de alguma forma, por que vocês acham que o Brasil realmente, mesmo se dizendo um país, né, metade ou mais cristão, ainda não conseguiu né, se tornar realmente como parecido com Jesus? O que vocês acham? Alguém quer falar primeiro? Alguém tem alguma palavra? Eu penso da seguinte maneira, irmão. A gente tem uma questão que é até um pouco histórica, assim, né, com relação ao nosso pensamento. A gente vê que o mundo ele é dividido em dois pensamentos, né? O pensamento grego e o pensamento hebraico. Quando a gente vê que o pensamento grego ele é muito teórico, né? E foi o pensamento grego que influenciou o nosso ocidental. Então, quando a gente vê esse cristianismo que a gente vive no Brasil, a gente vê que é um cristianismo muito mais teórico do que propriamente prático. O que vem de confronto exatamente com o que o judeu vivencia, do que a língua hebraica prega, né? Quando o hebreu coloca na sua língua que ele conheceu uma mulher, para você ter uma noção, ele já realmente teve uma efetividade de relacionamento com ela. É uma língua que tem uma complexidade de significados muito grande. Para nós, já não. Nós somos muito intelectualizados, né? Então, a gente pensa muito o cristianismo, mas a gente não consegue trazer isso para a prática. Eu acho que a gente tem vivido num mundo muito mais cristianizado do que propriamente cristão. E o Brasil, eu creio que seja o maior exemplo disso, né? Quando a gente entende, e o print daquela frase do pastor que foi colocada no grupo dizia isso, né? Que hoje nós estamos numa proporção de 1:3. Quer dizer, é um cristão para cada 3 habitantes no Brasil, né? E se nós imaginarmos que nós temos que nós somos sal, nós temos a propriedade de um sal, você imagina qual a porção de sal que você coloca para salgar um feijão e um arroz? É mínima. O sal, quando ele entra num lugar, ele toma todo o sabor do restante do alimento. Então, se a gente está numa proporção de 1:3, seria mais do que natural que nós já tivéssemos vivido esse avivamento que os grupos hoje pregam no Brasil, né? Que é um avivamento muito mais a nível institucional, né? Hoje a gente vê grandes movimentos, como a gente viu esse Descende agora recentemente, né? Onde a gente vê um crescimento do mercado gospel cada vez maior, e é um mercado, sim, porque ele movimenta milhões, né, para os pastores, milhões para os cantores, milhões para as igrejas, mas quando a gente vê a efetividade do evangelho na sociedade, na transformação,
a gente acaba não tendo esse resultado. Se a gente fizer uma pesquisa dos grandes avivamentos que existiram na história da humanidade, a gente vai ver que sempre teve um reflexo na sociedade. Sempre houve uma alteração. Então a gente precisa se questionar por que nós somos hoje a maior nação cristã do Brasil, entre evangélicos e católicos, e por que nós vivemos numa das nações mais depravadas moralmente, como é o Brasil. Eu não vou nem entrar no âmbito de política, porque senão a gente vai entrar num outro caminho que eu acho que não é a proposta. Mas se a gente olhar só para a questão moral, a gente vai entender que nós ainda estamos muito atrasados. E que se, de fato, nós somos a maior nação cristã, de duas uma. Ou o pensamento cristão ele não é eficaz, o que eu obviamente não levo em consideração, né, porque o pensamento de Cristo é o pensamento mais pleno para a nossa raça, ou a gente está vivendo uma poesia, ou a gente está acreditando que acreditamos em algo que na realidade não é real. Alguém? Amém. Eu acho que Posso falar? Pode. Eu acho que o pastor Júnior disse uma coisa esses dias que me marcou muito e é uma luta diária minha, na minha recente conversão, né? Que eu estou com 2 anos. O que acontece? Que a dificuldade maior do cristão é se esvaziar da carne para encher de graça. Então, isso é uma luta constante. E a gente vê muitas pessoas batendo no peito e postando vídeos e declamando versos, enfim. E, na verdade, não conseguem viver a palavra. Eu acho que essa é a luta maior. Pelo menos eu penso assim, eu luto a cada dia que eu vou dormir, que eu oro, que eu acordo, eu penso muito nisso. Tenho meus pecados e vou tentando vencê-los a cada minuto. É isso. Amém. Eu gostaria de... Posso falar? Pode. Eu gostei muito da linha, né, de vocês aí, achei maravilhoso. Eu acho que é esse o caminho mesmo que o mundo está tomando, né? Só que aí eu gosto de ler Apocalipse, né, 3, a partir do versículo 15, que fala das 7 igrejas, né? E ali fala da igreja de Laodiceia. E lá na igreja de Laodiceia, que é o nosso tempo que estamos vivendo, lá diz assim: eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são nem frios e nem quentes. Como gostaria que fosse uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios e nem quentes. Vou vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vidas e temos tudo o que precisamos. Não é nós hoje. A gente acha que nós temos tudo, somos cristãos, batemos no peito, somos cristãos, vamos na igreja, né? Lemos a Bíblia, fazemos a oração todos os dias e achamos que nós temos tudo. Mas eu creio que é exatamente isso que o Daniel acabou de dizer, né? Nós não estamos vivendo o evangelho, que é muito importante. Eu acho que é por isso que é essa mornidão, sabe, dos cristãos hoje em dia. E o pior de tudo não é saber disso. O pior de tudo é saber, continuando lendo aqui, ó. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam de fato ricos, e comprem roupas brancas para se vestirem e cobrir a sua nudez vergonhosa. Compre também colírio para os olhos, a fim de que possam ver. Eu corrijo e castigo todos os que amam. Portanto, levem a coisa séria, levem o cristianismo a sério, porque não é brincadeira. E hoje eu vejo muito isso. Nós estamos brincando de ser cristãos, por não estarmos vivendo como um cristão. Aí o preocupante que eu digo é assim, ó, versículo 20. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e nós jantaremos, cearemos juntos. Então eu fico muito pensando nessas coisas, sabe? Por nós não estarmos vivendo o evangelho, estarmos vivendo de qualquer forma,
do nosso jeito, do nosso achismo, não estarmos vivendo da forma que Deus estipulou na sua palavra, eu creio que é dessa forma que vem a mornidão. Por isso que nós estamos perdendo foco. Por que perdendo foco? Porque nós não estamos conseguindo enxergar de fato aquilo que Deus está propondo para nós. Eu creio que é por isso que nós hoje estamos assim, os cristãos hoje, né, estão brigando um com o outro, um querendo ser mais que o outro. Só para vocês terem uma base, né, no que aconteceu na chuva temporã com os discípulos. Quando os discípulos deixaram a supremacia de lado, a arrogância, e começaram a viver de fato aquilo que Jesus tinha ensinado para eles, foi aí que a chuva caiu. Foi aí que o poder do Espírito Santo caiu, que é a chuva temporã. Olha que coisa maravilhosa. E eu fico pensando muito nisso. Por que hoje nós não estamos conseguindo levar o Evangelho? Ser a luz do mundo, o sal da terra. Só explica aí, que quem estiver vendo não vai saber o que é chuva temporã. Eu acho que eu também não sei o que é chuva temporã. Se você puder explicar o que seria. O que acontece é o seguinte, tudo que aconteceu lá em Pentecostes, quando Jesus já havia prometido, Jesus tinha subido ao céu e prometeu aos discípulos, fiquem em Jerusalém, né, que eu vou mandar o Espírito Santo para vocês vão receber o Espírito Santo para a pregação do Evangelho, para fazer as curas, os milagres. Ali naquele momento foi o começo da pregação do Evangelho. Entende que é a chuva temporã, a preparação da terra, que a Bíblia fala. A chuva serôdia vai ser o final, vai ser para a colheita. Então, naquela época, para os judeus, quando os judeus iam plantar, preparar a terra, então Deus mandava a primeira chuva, que era a chuva temporã, para preparar a terra. E quando Deus mandava a chuva serôdia, era para germinar e fazer a colheita, né? Então, a chuva serôdia será a colheita, será a volta de Jesus. Então, a Bíblia faz alusão nesses dois pontos. Então, o que aconteceu em Pentecostes com o derramamento do Espírito Santo para a pregação do Evangelho acontecerá de novo na chuva serôdia. Mas na chuva serôdia será um poder dobrado, será um poder maior do Espírito Santo. Então, é basicamente isso. Então, o que eu vejo, o que está acontecendo aí fora? É basicamente isso. Nós estamos orgulhosos, vivendo de qualquer forma, vivendo o nosso achismo, não estamos vivendo a palavra. É por isso que nós não estamos conseguindo ser luz para o mundo. Porque a própria Bíblia fala quem que é o nosso professor, quem que é o ser divino que nos ajuda a acreditar na Bíblia, a aprender a Bíblia, a pregar o Evangelho. O Espírito Santo. Então, se nós não temos o Espírito Santo, entre aspas, totalmente pleno em nossa vida, é por isso que está essa mornidão. Mas isso é uma profecia de Apocalipse da última igreja, do último povo. Então, é isso que eu consigo enxergar. Amém. Bom, uma coisa... Titi, você quer falar? Não estou te ouvindo. Teu áudio. Perdão, é que eu desativei aqui. Ernex, se você quiser comentar alguma coisa antes, pode comentar, depois eu falo. Não, pode falar que eu tô bolando aqui. Tá. Bom, eu gosto de, antes de qualquer discussão, né, fazer uma reflexão, até em um certo ponto filosófico. Antes de tudo, eu gosto de reconhecer a minha insignificância. Há uma pergunta. Nós temos a capacidade de responder o que nós estamos fazendo nesse mundo? Ou como o mundo foi criado? Nós não temos essa capacidade. Então, existe uma grandiosidade de Deus que é insondável, né? Que nós temos a capacidade. Seu áudio. Teu áudio tá ruim, Titi. Tá picotando o teu áudio. Tiago, seu Bluetooth ligou no carro. Não, o Bluetooth ligou no carro. Ei!
Então, Liga o ó, Bluetooth! será que vai demorar? Fala aí, Ernex, fala aí tu. Fala Depois ele aí. chega e complementa. Peraí, vamos ver se tá voltando. Não, uma questão que eu tava pensando é o seguinte, por Voltou causa da... aqui? Voltou aqui? Voltou. Pode A minha falar. esposa ligou o carro e o celular ligou no Bluetooth lá do carro. Que loucura. Vem para dentro, vem. Amém. Eu posso retomar ou, Ernesto, você Pode? quer Não, continuar? Claro, pode, irmão. pode falar, pode falar. Então, é o seguinte, a obra de Deus é muito grande, a gente não tem a capacidade, né, de conseguir explicar na totalidade o que acontece. Então, como que eu posso dizer que nós estamos frios ou quentes ou que nós estamos caminhando numa forma errada? Essa é uma resposta que eu acho que nós não podemos nos culpar disso, né? A obra de Deus é a obra de Deus e ele atua da forma que ele programou, eu creio. Eu digo isso pela minha vida e eu não posso fazer acepção de pessoas. Eu creio que o que acontece comigo acontece com outros, né? Enquanto ateu, o Senhor se revelou a mim em uma mesa repleta de ateus também. E de repente ele se revela para esse cara que blasfemava. E aí, lógico que na minha humildade, né, diante da palavra de Deus, eu me coloco na mesma posição que Paulo, né? Na condição de homem. Na condição de homem. Ele teve uma revelação do Senhor ali, para aquele que perseguia a igreja, né? Então, a obra de Deus acontece nesse sentido. Não deve haver cobrança sobre nós, ou sobre os irmãos, acerca do vai e prega, se não for pela unção de Deus. Somado com isso, eu creio que nós estamos, durante um bom tempo isso vem acontecendo, agora eu creio que Deus esteja mudando as coisas, há uma contaminação da palavra por parte das igrejas, de boa parte das igrejas, né? As igrejas de nome, templos físicos grandiosos, né? Eu creio que há um engano pregado no púlpito dessas igrejas. E dificilmente nós vamos sair pregando para a rua ou para qualquer pessoa algo que seja verdadeiro. Porque nós estamos contaminados, né, por uma palavra contaminada. Paulo dizia isso em muitas vezes. Pessoal, não se circuncida. Vocês são circuncidados no coração. Não permitam que essa doutrina falsa entre em vocês e vocês voltem para onde saíram, né? E eu creio que esse sistema judaizado ainda permanece dentro da igreja. É o que traz condenação, é o que traz peso, é o que aponta para você e diz que você está errado, que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Ao passo que o Espírito Santo de Deus é quem liberta, né? Então, se o Brasil tem ou não tem um número de pessoas X que poderia ter convertido mais um tanto, eu creio que essa não deve ser uma cobrança por parte de nós cristãos, né? Exceto adorar ao Senhor, levar o nosso Deus onde quer que formos, né? Trabalho, família, amigos, não se cobrar nesse sentido e permitir que a paz do Senhor esteja em nós, sem cobrança, sem luta teológica, sem luta entre religiões, entre bandeiras de igreja, porque isso é o que divide, né? E eu penso que o Senhor ele está trazendo à luz muito do que está oculto, muito do que está oculto. Não, repetindo, né? Não creio que esse seja um pensamento de cobrança sobre nós. Não deve ser algo que nos incomode ao ponto de, poxa, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Pelo contrário, sabe? Eu acho que nós temos que descansar no Espírito de Deus e permitir com que Ele nos conduza nessa obra, né? Porque é Ele que faz tudo. Bom, aqui, ó, tá aparecendo o Tati Siqueira aí, viu? O pessoal que estiver vendo. Que eu tô no computador da minha esposa.
Bom, uma questão que eu queria levantar é o seguinte, eu até falei com o Daniel naquele dia, que eu já percebi que parece que existem países que não se corrompem e nem por isso são cristãos, assim, tipo a Suíça mesmo. Não sei se lá se tem tanto número de cristãos como no Brasil, ou de repente alguns países também europeus. E uma coisa que eu vejo, quando eu era jovem, eu não era cristão, conhecia assim, né, do espiritismo, do Kardec, Jesus, já ouvia falar, tudo mais, mas eu nem curtia, nem gostava, nem fazia evangelho no lar, nada. Mas eu sempre tive uma índole de ser correto. Desde quando eu era moleque, o Júlio me conhece, ele sabe que eu sempre tratava dentro do Jack Levado, sempre falava para ele, cara, vamos, vamos ser correto, vamos agir corretamente, vamos ser dessa forma. Então, a questão é o seguinte, por que que, às vezes, países que não conhecem a palavra e tudo mais, parecem ter essa atitude, essa ética cristã, mesmo sem conhecê-la? Seria porque Jesus diz que morreu por todos na cruz? Vocês acham que a hora que ele fala está consumado, aquilo ali se derramou de uma forma que não tem como escapar ninguém, mesmo que a pessoa seja mal, seja a chuva, o sol vem para os bons, para os justos e injustos? Será que não atingiu todo mundo nessa hora que ele disse isso? E talvez nós brasileiros, ou esses que ainda não têm essa ética, não se abriram, ou o quê? Pode-se dizer que por causa daquela coisa da falsa paternidade que existe no Brasil, que a gente veio colonizado desde a época de Portugal, para aquela questão de muitos ladrões que vieram para o Brasil. Vocês acham que isso é herança espiritual? Vocês acham que isso tem influência, essa herança espiritual no Brasil, de ter vindo uma mixigenação que eu saiba, veio muitos ladrões, né, de Portugal, que eles mandavam para cá todos os presidiários de lá. Não estou querendo fazer nenhuma, não sei se segregação que fala, ou acusar nada, mas vocês acham que existe uma, como que se poderia dizer? Alguém me ajuda aí. Falta de identidade. Falta de identidade, uma miscelânea de crenças que ninguém sabe o que acreditar. E então, aí então, isso também, mas ao mesmo tempo a gente tem uma carga de... Uma herança. Uma herança. O que alguém quer falar? Então, deixa eu só fazer uma colocação sobre isso que você colocou aí, né? E assim, essa questão denominacional é uma coisa bem divisória, como diz o Titi, né? Existem pensamentos, principalmente voltados à linha escatológica, que divide muito o povo de Deus. Arrebatamento, enfim. Mas existem pilares que são inegociáveis na nossa fé, né? No nosso cristianismo. Então, o que a gente precisa entender é exatamente isso, porque é esse resumo que faz com que nós entendamos a nossa existência enquanto ser humano. Então, qual o primeiro? A criação. Então, a gente entende que Deus criou todas as coisas, né? E que Jesus era o verbo. E a palavra diz que tudo se fez através de Jesus Cristo. Não é um Deus criado à imaginação, né? Como a gente faz, né? A gente conjectura Deus, o nome X, Y, Z. A palavra é clara, ela fala que o verbo se fez carne, né? Mas que esse verbo, essa trindade, ela já existia na criação do mundo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E que tudo que se fez através do verbo de Cristo. Então, o que é tremendo, quando Deus fez o homem, isso foi no sexto dia, a palavra diz que ele contemplou e disse que era muito bom, ou seja, a criação é perfeita, né? O início foi perfeito, só que depois vem a queda. E a partir da queda,
todo homem é maldito na sua herança, porque nós somos conectados a Adão. O nosso DNA é do nosso primeiro Adão, né? Então, assim, a palavra diz que todos estão destituídos da glória de Deus. Então, se todos estão destituídos, mesmo aquele cara mais altruísta, mais bondoso nas suas atitudes, ainda é ofensa aos olhos do Deus Pai. Porque hoje nós somos um rascunho daquilo por qual nós somos criados. Aí nós chegamos no terceiro pilar da nossa fé, que é o quê? A redenção. A redenção através de Jesus Cristo. Esse é um ponto inegociável na nossa fé. O livro de Romanos, que depois dos evangelhos é o livro mais lido e mais estudado da Bíblia, ele fala muito sobre essa questão da justificação. O que é a justificação? Estávamos mortos no pecado e fomos justificados. Mas como fomos justificados? Por Jesus Cristo. Esse é o elo da nossa fé, esse é o ápice da nossa fé. Por isso que muitas vezes, o que a gente tem vivido? A gente tem vivido como diz o João, uma miscelânea do que é a nossa fé, né? As pessoas, elas criaram fés a partir daquilo que elas creem, a partir daquilo que é, de repente, mais suscetível às suas próprias vidas. E a palavra em João 6 diz que quando Cristo disse que era necessário que nós comêssemos a carne e bebêssemos o sangue no Sermão do Monte, a multidão ouviu e entendeu o que ele disse e falou: muito duro esse discurso. Quem poderá suportá-lo? Levantou e foi embora. A Bíblia é o parâmetro para as nossas vidas. A Bíblia, ela é temporal, mas também ela é transcendental. Tudo o que aconteceu continua acontecendo, né? Então, o que a gente percebe? Que já está errado por aí. O cristianismo nunca vai ser uma religião de multidão, porque o cristianismo ele lida com a morte do eu, com a morte do ego, com a morte... Repara uma coisa para vocês verem. A primeira pregação de João Batista, a primeira de Jesus, a primeira de Pedro e a primeira mais emblemática de Paulo, qual que era a palavra? Arrependei-vos. Arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então, o que a palavra de Deus gera em nós? Frutos de arrependimento. E os frutos de arrependimento, eles vêm acompanhado daquilo que é expresso por Paulo na palavra de Deus. Nova criatura. Então, o que acontece? Foi o que eu falei quando você colocou a mensagem. Ética, bom caráter, por si só, nada tem a ver com salvação. Salvação só se dá em Jesus Cristo. Só que, estando justificado pela graça de Jesus Cristo, automaticamente é produzido frutos do Espírito na nossa vida. É exatamente esse questionamento que nós devemos fazer. Se nós convertemos e continuamos na mesma prática anterior à conversão, sem qualquer tipo de poesia, meus irmãos, não há conversão nesse processo. Entende? E esse é o caminho. E às vezes pode soar um pouco duro e isso não é totalmente destituído de qualquer tipo de juízo. Porque como o João falou, né? Eu continuo pecando e todos nós continuamos pecando. Mas a palavra em Romanos diz, não somos mais escravos do pecado. Agora somos servos do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Entende? Então, a partir dessa servidão, nós somos transformados. A partir do nosso novo donatário, que é Cristo. O nosso antigo, lá, o Adão, que nos escravizou, ele não tem mais força sobre nós. Pecamos? Pecamos. Né? Porque o salário do pecado é a morte. Se nós não pecássemos, nós não morreríamos mais. Nós seríamos eternos. Né? Nós só deixaríamos de pecar lá no quarto estágio, que é a restauração. Que aí nós estaremos com Jesus na Nova Jerusalém. Mas até esse ponto nós continuaremos pecando. Mas não mais como um jugo da escravidão do pecado. Mas sim o Senhor Jesus. Então isso que a gente precisa entender. Lembra daquela coisinha que a gente ouvia quando a gente era garoto? De boas intenções o inferno está cheio? É verdade, irmão.
de boas intenções, o inferno está cheio, porque não são por boas intenções que nós somos salvos. Nós somos salvos pelo sangue do Cordeiro derramado na cruz. Só que esse sangue, quando cai sobre nós, verdadeiramente, ele produz esse bom caráter automaticamente, porque nós somos discípulos do Senhor Jesus. Não tem como nós sermos discípulos e não darmos frutos do Espírito. Só um complemento aqui, Dani. Romanos 12:2 fala de algo muito, muito, muito profundo em nós, que é a transformação da mente. Metanoia. Então, não vos conformeis com este século ou com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, todos nós agora que estamos ouvindo isso, olhando para a nossa vida, a vida que ficou passada, o velho homem, nós podemos perceber como que o Senhor foi nos conduzindo até que chega o momento da metanoia. Pá! E ali se inicia o novo homem, né? E aí continua esse processo de transformação. Pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e me segue. Ou seja, há um processo, né? Há um caminho a ser percorrido com a cruz, que vejo como a mortificação da carne, que é o que o João falou, né? Esse combate da carne, né? Com o espírito, eu acho que foi isso que o João falou. Então nós percorremos esse caminho sendo crucificados, né, no madeiro. Nós também percorremos esse mesmo processo. Hoje, após uma revelação real do Senhor, tem como fazermos as mesmas coisas que fazíamos antes? Não encaixa. Como diz Paulo, de modo algum. De modo algum. Não encaixa, cara. E olha o quanto que isso é maravilhoso. Você fala, meu Deus, obrigado por tudo que eu passei e obrigado por este momento agora. Poder olhar para trás e ver que aquilo ficou e que novas coisas estão sendo feitas, cara. Isso é maravilhoso. É bom ser convertido, né, irmão? É melhor do que ter nascido, né, novo? Experimentar o inferno, como a gente já experimentou, e agora ver o que a gente está vivendo, é tremendo, né, mano? É tremendo demais. Só um complemento aqui que eu queria dar àquilo que você falou, Daniel. Achei muito interessante que realmente a gente é justificado em Jesus Cristo, né, pela fé. Mas em Tiago 2, a partir do versículo 14, diz lá, né? Meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé se ela não vier acompanhada de obras? Será que essa fé pode salvá-los? Aí lá em Tiago 2:17 fala assim, né? Portanto, a fé é assim, se não vier acompanhada de obras, é coisa morta. Então, é muito interessante isso, né? Se a gente fala que ama Cristo, a gente tem fé em Cristo, mas a gente não se converteu de verdade através das obras, a gente não é convertido. Então, a gente precisa, sim, provar, não para homens, mas para Deus, de que realmente a gente o ama através das obras, através da nossa atitude. Se me amais, guardareis os meus mandamentos, né? Fala lá em João. Então é bem interessante onde uma coisa linka a outra e anda junto, né? Só para somar, Julião, isso que você acabou de falar tem tudo a ver com a transformação de mente. Porque quando você tem a mente transformada pelo Espírito Santo, automaticamente as suas obras começam a aparecer, não para homens, mas Deus em você começa a executar essa obra, né? Então não fica... o meu eu morre, né, Titi? O meu eu morre. É isso mesmo. Então, aquela pessoa que fala, eu tenho fé, eu creio em Deus, mas não executa as obras, né? Não vale nada. Ok, tem um pensamento lógico nisso. O mais profundo disso tudo, que eu acho que é o que o livro está querendo dizer, na verdade, é que quando há uma conversão de fato e uma transformação de mente, há uma limpeza dos olhos. Então as obras são automáticas, porque já não é mais você fazendo, você está morrendo, né? O seu ego está morrendo. Então é o próprio Espírito de Cristo em você fazendo as obras, né? Então, como que você vê que aquela pessoa se converteu de fato? Pela fé
e pelas obras, mas não por ela própria, porque ela não pode mostrar nada para ninguém. Deus conhece o coração dela. E se ela estiver fazendo obra para agradar a Deus, e lá no fundo tá falando assim, que saco. Entende? Deus conhece o coração dela, então não vai adiantar nada aquela obra forçada, né? Sabe o que é? Diz um ditado que fala assim, né? O verdadeiro cristão é aquele que está em quatro paredes. É ali que nós somos cristãos, não na igreja. Na igreja é muito fácil, na rua é muito fácil, né? Aquela música do Capital, né? O que você faz quando ninguém tá te vendo, né? Uma coisa assim, né? É mais ou menos isso, né? Mas sabe uma coisa que é legal que o Titi falou aí, só para acrescentar, é interessante essa relação entre fé e obras, porque isso às vezes dá um nó na cabeça do crente, né? Porque eu entendo que as obras é um produto da fé em Jesus, mas eu não vejo o contrário. Eu não vejo obras produzindo fé, entende? Tem muita gente que entende, inclusive algumas religiões, né, que entendem que salvação e galardão se dá por obras, né? E desqualificando totalmente Cristo desse lugar, né? Entrando como eu homem, eu entendo tudo, sou detentor, faço obras e, portanto, mereço algo. Então, a fé em Jesus produz obras, porque quando Jesus muda tudo isso em nós, automaticamente, né, o próprio Espírito nos conduz a ter os frutos, né, que vêm dele como obras. Mas as obras não produzem fé. Isso é muito legal a gente pontuar, né? Exatamente. Um assunto, só um exemplo, mas que é um assunto muito, muito debatido, e eu creio que logo isso chegará ao fim, mas a questão de dízimos e ofertas, né? A pessoa, para agradar ou pela religiosidade, vai lá e pum no dízimo. Aqui eu cumpri meu papel com Deus. Mas no coração, né, como se fosse uma obra, né? A minha fé é mais a obra, mas no coração ela está completamente avessa à situação do dinheiro, ou da matéria, ou de seja lá o que for, né? Então, a fé mais obras, nesse caso, não é fé, porque se fosse fé real, a obra seria de coração, né? É por isso que é por amor, né? Tudo que a gente faz por Jesus não pode ser por obrigação ou para ganhar a salvação, não. Tem que ser por amor, porque a salvação está em Cristo e não está nas obras. As obras vêm automático, como você disse, né, Titi? Exatamente. É a semente, né? A semente. Posso perguntar? Fala, Nenê! Vai! Valendo! Eu vou ser Gentili. Eu vou ser aquele cara que vai causar nessa live aqui, entendeu? Mas vem pra cá, oi! Mas por quê? Porque eu tenho um coração, uma coisa que eu fico buscando. A Tati tem hora que ela fala assim, para de ficar se perguntando por quê. Hoje eu tava com ela lá no monte, lá, e eu tava assim, mas por quê? Mas por quê? Ela não tem coisa que não interessa, tem coisa que Deus não vai revelar. Entendeu? Exato. Mas assim, vocês acreditam, no caso, que quem não conhece Cristo, vamos supor, a monja Cohen. Alguém já ouviu a monja Cohen? Já. Não, confesso que não. Então, ela é uma... Nossa, o Titi foi arrebatado. É aquela carequinha? A carequinha. Eu sei quem é. Ela é meio famosa, assim, nessa questão de... Tem umas frases de efeito, né? Sei. Então, vamos supor, eu gosto de ouvir ela porque é o seguinte, tem coisas que às vezes fazem uma mudança de chavinha na nossa mente de questões, vamos supor, o Daniel, o cara que já leu muitos filósofos, eu acho, eu não lembro, mas assim, eu acho que você já falou e tal. Sim. Mas existem certas frases que às vezes eu sinto que nos impulsionam para uma mudança de caráter. Vamos supor, essa monja Cohen, cara, ela não mata nem a formiga, ela não come carne, ela é uma pessoa assim que tudo que ela fala, eles falam assim, da mente de Buda. O que seria a mente de Buda? É quando a pessoa desperta. Buda quer dizer despertar a mente. Então a pessoa, tipo assim, ela vê um cachorrinho que tá na rua,
De repente tá vendo um monte de carro, ela para todos os carros, vai lá, pega aquele cachorrinho, leva para o outro lado da calçada. É uma pessoa assim que tudo que é o avesso, ela faz o certo, ela sente no coração dela que ela deve agir de uma forma correta. Vocês acham que essa pessoa que de repente viveu a vida inteira nesse correto, viveu a vida inteira pensando dessa forma e agindo dessa forma, vocês acham que mesmo assim essa pessoa ela vai para o inferno? Se ela não aceitar Jesus, não adiantou nada. Mas e se ela não conhecer Jesus, cara? Cara, o João foi no cerne, né? Se não conhecer Jesus, deu ruim. Mas mano, e se ela nunca foi apresentada a palavra? Ô, Titi, cadê você, Titi? Eu fui arrebatado, mano. Deixa eu falar uma coisinha. Nuvens, cara. Eu acredito que o evangelho... ó, o Titi lá fazendo mais chimarrão, Titi. Vai lá, vai lá. Eu acredito, e aí os irmãos podem, de repente, não crerem na mesma percepção que eu tenho aqui, mas eu creio na volta do Senhor Jesus a partir do momento que o evangelho for pregado literalmente até os confins da terra. Eu entendo que a palavra de Deus ela vai alcançar todo homem, né? Assim, não sei, né? Mas essa monja, pelo que eu vi, embora eu tenha dito que eu não conheça, né? Mas como agora eu vi a referência, eu já vi algumas publicações, nunca li sobre, mas já vi algumas publicações, sei que ela tem uma certa influência, eu não tenho dúvidas que ela já teve oportunidade de ouvir sobre Cristo. Não, ela até fala sobre. Então, até porque Cristo é histórico, né? A nossa história é dividida antes e depois de Cristo, né? Então, só por esse fato, nós aqui no Ocidente todo mundo já ouviu falar de Cristo. Até as tribos. E assim, é engraçado, só um parênteses, né? Tem muita gente que critica as missões que têm sido feitas em tribos indígenas para pregar o evangelho, né? Alguns conhecidos, amigos meus, já me questionaram nesse sentido, dizendo que a igreja quer empurrar goela abaixo a religião para eles. Mas quem conhece a grande comissão sabe que é necessário que se pregue o evangelho até os confins da terra. Então, eu creio, primeiro, para colocar essa questão de céu e inferno, embora isso seja totalmente desígnio do Senhor Jesus, e eu acredito que nós teremos muitas surpresas, tanto positivas quanto negativas, né, de pessoas que estão certas da sua salvação, mas que não as têm, né, e de outras que, de repente, ainda não tiveram essa compreensão, mas que, por um desígnio de Deus, é o que você falou, né, Hernani? A Tati colocou uma coisa que é muito interessante, às vezes eu coloco isso também. Se a gente tentar descobrir tudo acerca de Deus, e a própria palavra fala que existe uma limitação para nós, enquanto seres humanos, a gente dá uma pirada, né? Por isso que muitos teólogos viraram ateus. Então, eu às vezes eu corro esse risco, entendeu? Entendeu, irmão? Então, isso é aí que eu falo de escravidão. Ser servo. Senhor Jesus, eu sou simplesmente servo obediente. O Senhor fala e eu obedeço. Eu sei que para nós, né, nessa nossa geração autossuficiente, soberba, orgulhosa, né, é difícil a gente conseguir se colocar nesse lugar. Mas eu queria colocar uma questãozinha só para fechar isso aí que você falou. Tem uma coisa, e aí eu vou falar da teologia que a gente comentou hoje de manhã, da teologia que o pessoal chama de graça comum. O que é a graça comum? A graça comum é tudo aquilo que restou de Deus em nós enquanto semelhantes a Ele. Porque a palavra fala que nós somos criados à semelhança de Deus, Pai. Então existe, óbvio, algo no nosso princípio criativo que está conectado com Deus. Nós somos criaturas de Deus, né? Todos nós somos criaturas. A graça comum, por exemplo, o que ela traz? Às vezes você não pega uma música, vamos colocar aí, sei lá, uma música
Eu estou usando um nome à toa, tipo Legião Urbana, enfim, Nat Roots, e você não vê uma expressão de Deus naquela letra, isso é a graça comum. Existe um resquício. A teologia diz que nenhum homem, mesmo no seu ápice de maldade, consegue ser mal ao extremo, porque ainda existe uma graça comum dentro de nós. E o que essa graça comum faz conosco? Faz com que no inconsciente nós entendamos que não é legal matar, que não é legal roubar, que não é legal estuprar, entendeu? Só que a graça comum não é salvífica. Isso é fundamental. A graça salvífica, que é a graça especial que a teologia chama, ela só vem no Senhor Jesus. Então, o que a gente precisa entender é isso, voltando naquele ponto lá. Bom nas intenções, legal, bacana, porém, se não tem a revelação do Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, ele é a chave, ele é o elo. É igual você vai... Eu vendo apartamento aqui em Itajaí. Se eu for entrar no apartamento, eu tenho uma senha. Não é qualquer senha que eu vou entrar. Entendeu? Hoje aquelas fechaduras biométricas, sabe? Aqui tem muito. Então o proprietário ele precisa me passar a senha. Eu vou lá e digito. Não é qualquer senha. É a mesma coisa a Nova Jerusalém. Não é qualquer crença que vai fazer com que nós adentremos lá. A gente precisa ter muito temor no nosso coração para entender isso. A salvação é através do Senhor Jesus. Tanto que se você observar nas outras religiões, mesmo que existam distorções, e aí eu já não vou entrar em papo de demônios e tudo mais, né, para não polemizar muito a coisa, mas mesmo que existam distorções, é raro você ver algum desses profetas, Buda, Shiva, Ogum, se proclamar Salvador. Não se proclame, irmão. Não se proclama Salvador. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Não. Esse quem fala é somente o Senhor Jesus. Isso é tremendo demais, né, cara? Nossa, dá vontade. Até me emociona de falar, porque, cara, é um princípio, entende? Ele é Deus, né? É o Deus que veio à Terra encarnado, né? É demais, cara, é demais. Jesus é maravilhoso. Vai, Júlio. Assim, é legal isso que o Daniel falou, exatamente isso. Mas a Bíblia também ela fala, né, que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. Então, a salvação é um negócio meio complexo, se a gente for pensar dessa forma, porque a gente não tem o direito de julgar, mas a gente pode ter uma luz daquilo que a palavra fala. Primeiro, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, mas a Bíblia também fala que salvação é unicamente em Jesus, não tem outro caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Esse é o segundo ponto. Então eu creio, e a Bíblia também fala que a salvação é por Jesus. Então eu creio assim, por exemplo, né, que nem o Daniel falou, que nos últimos dias, antes de Jesus voltar, a pregação do Evangelho vai ser pregada assim a todas as pessoas. Isso está lá em Mateus 24:14. Isso é uma profecia. Então virá o fim. Então isso vai acontecer. Mas e as pessoas que já morreram sem conhecer Jesus, e de fato elas não tiveram oportunidade de conhecer Jesus, e talvez poderia ter sido um espírita, poderia ter sido um ateu, poderia ter sido uma pessoa boa, né? Porque assim, Deus, eu creio nisso, Deus, ele não só nos criou, mas ele colocou o seu DNA em nós, de querer fazer coisas boas, de querer ser do bem, entende? Mas quando o pecado entrou, também veio as coisas ruins e essa luta que tem dentro de nós. Mas tem pessoas que não conhecem Jesus, não conhecem Bíblia, mas são boas, porque escolheram fazer o que é bom. Então eu creio assim, de verdade, pessoas que já morreram, né, de qualquer religião, não importa, mas realmente não tiveram a oportunidade de conhecer Jesus, entra essa passagem da Bíblia. Deus não vai levar o tempo da ignorância. Então, eu creio muito nisso. É por isso que é muito complexo a gente falar, por exemplo, dessa mulher. Por exemplo, dessa mulher, vamos supor que ela vai viver no tempo do fim. Ela vai conhecer a palavra, ela vai conhecer a Jesus e ela vai ter que tomar uma posição de que lado que ela vai ficar.
É nesse momento que essas pessoas, nos finais dos tempos, vão ter que tomar a decisão. Mas e as que já morreram? Essa é a questão. Então, existem esses dois lados, esses dois pontos, assim, para a gente pensar, né? Uma questão que eu ia falar, por que que tipo assim, vocês acompanham o Caio Fábio, já ouviram falar dele, tem muita gente que não gosta dele e tudo mais. Ele é um cara que eu gosto, ele já foi meio que o papa do Brasil na questão de ser o papa lá e o cara aqui como evangélico. Não sei se vocês estão ligados nisso, né? Mas ele teve um ponto que ele deu uma escorregada, ele acabou traindo a esposa dele, e aí ele foi martirizado pela igreja, o cara quase que pregaram ele na cruz. E a sabedoria do Caio Fábio ele fala da Bíblia sem precisar abrir ela. Então ele sabe, né? E tipo assim, o que ele vê desse jeito, e eu acho interessante esse ponto de vista. Mas outro dia, o que aconteceu? Eu estava conversando com Deus sobre isso. Ô Deus, mas eu não pode esse povo morrer e ir pro inferno, não pode, entendeu? Eu fico nessa, não é possível, os outros vão pro inferno. E aí, me veio um assim na cabeça. Vocês vão ouvir, mas aí é questão de cada um interpretar. Mas eu penso assim, vamos supor que Jesus tivesse aparecido no céu, e falado assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E blá, tivesse sumido. Todo mundo ia olhar para aquilo e ia falar, nossa, você viu lá, apareceu a luz e falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai ser por mim, e sumiu. Todo mundo ia falar, nossa, ele é. Ah, beleza, ele é, mas e aí? Aí aconteceu, como ele veio e ele falou assim, ó, amarás o teu próximo. Aí ele pega e fala na passagem samaritano, tio, veio um religioso, não ajudou. Veio um levita, não ajudou. Veio um samaritano, que era dito como sujo naquela época. Ele ajudou o próximo. Aí foi tacar pedra lá na mulher, falou, galera, taca pedra não, quem não tem pecado, né, que atira a primeira pedra. Ele falou do amor, ele falou, assim, ele deu exemplos. Jesus, ele se mostrou os exemplos. Ele pega e fala assim, tive sede, me deste beber, tive fome, me deste comer, estive enfermo, fosse me visitar, pá, 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 pá. Hoje você ouve, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, não ser por mim, você sabe que é por esses e outros exemplos que ele deu, que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai, não ser por ele. Mas se ele tivesse apenas aparecido no céu e sumido, você não saberia que ele é o caminho, a verdade e a vida, porque você não teria os exemplos de tudo que ele fez, de tudo que ele fez. Então, essa minha visão seria assim, essas pessoas que têm esse Cristo internalizado, que é de ver a pessoa no chão, mendigo, vai lá, liga, chama, não sei, ambulância, paga o negócio, age como agiu Cristo, de repente, sabe, cara, vê a mulher do próximo, sei lá, em vez de chavecar, vai lá e fala, não faça isso com o teu marido, ele te merece, ajuda aquela pessoa a reconciliar o casamento, ela faz totalmente tudo aquilo que Cristo fez em atitudes. Cara, ela está sendo cristã, porque o que é ser cristão se não é seguir os exemplos de Cristo? O que você colocou aí, Hernani, seria uma justificação pelas obras similares às de Cristo, né? Foi o que a gente falou ali agora, um pouquinho antes que a gente falou, né? A fé, ela produz obras, mas a obra não produz fé. Nós, assim, é complicado entrar no âmbito de falar mais diretamente de religiões, mas que é um povo mais bom que o espírita, tô ligado, a nível de obras, entendeu? Mas eu creio que é uma normativa soberana de Deus. Ele mesmo fala na palavra que existe um povo predestinado à salvação.
Existe um povo que foi escolhido antes mesmo da fundação do mundo. Essa questão, inclusive, da predestinação versus livre-arbítrio, não vamos entrar nesse âmbito também, que aqui em casa eu tenho, inclusive, uma discordância sobre isso. Sara acredita no livre-arbítrio, eu não acredito. Eu acredito que tudo é ato soberano de Deus. Eu acredito na graça irresistível de Deus. Eu não tive nunca pressuposto para escolher Jesus. Nunca. Por mim mesmo, jamais. A graça irresistível do Senhor Jesus me alcançou. E a partir do momento que ela me alcançou, ela tirou todas as couraças, escamas dos meus olhos. Mas eu não tive um livre arbítrio. Eu não tive uma escolha, uma decisão. É lógico que isso não impacta no pós-conversão. A escolha que eu faço diária, que eu também não considero muito que seja minha, não. Eu considero que é o Espírito Santo que me leva ao meu devocional, ao meu momento de oração. É Ele que me norteia o tempo todo. Eu acredito numa soberania de Deus. E assim como Deus um dia virou para Adão e falou: de todas as árvores comerás, menos da árvore do meio do jardim, eu acredito que seja isso. Você pode ser bom, você pode fazer, você pode acontecer, mas salvação somente através do meu filho. É uma normativa. Nesse mundo relativista que nós vivemos, é difícil engolir isso. É difícil. Você imagina Cristo lá, aquele que nasceu em Nazaré, um lugarejo que para Israel ali era insignificante. Ele chegar ali e falar para eles assim: eu sou o pão do céu. Até porque eles entendiam que o Messias ia ser um revolucionário, que ia chegar lá e vingar Israel de todo o jugo de escravidão que eles tiveram. E aí, de repente, Jesus vem ali, pregando, dando outra face e tudo mais. Então, assim, é uma questão meramente de obediência, na minha humilde concepção. Ele diz que o caminho é ele, a graça e o Espírito nos convence, e a gente vai até o final perseverando aí e pregando o evangelho, que para mim é a única atribuição de nós enquanto cristãos nesta terra. Boas obras e pregação do evangelho. Amém. Eu assim, né, como o Dani disse aí, já é uma coisa que eu não concordo, porque a predestinação, eu não creio que Deus ele nos predestina. Isso, uns para a vida e outros para a morte, porque a própria Bíblia, né, em 1 Timóteo, tem outras passagens também, 1 Timóteo 2,4 diz assim, ó, ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. Então eu creio no amor de um Deus, e o próprio amor de Deus nos mostra que nós temos sim o livre-arbítrio para escolher. Pelo seguinte, o que aconteceu no céu com Satanás, ele teve a escolha de fazer aquilo lá. Eu não creio que Satanás ele foi predestinado a fazer aquilo, porque isso não me mostra que Deus é amor. Isso me mostra que Deus é um tirano, porque Deus estipula mortes para uns e salvação para outros. No meu modo de pensar, eu penso que Deus é esse, né? Mas isso, só um parênteses, irmão, esse é o fundamento, no seu modo de pensar. A gente não pode entender, existe uma soberania de Deus. Isso que é muito louco. E esse é um ponto que realmente mais divide do que junta. Então, eu citei só para ilustrar o pensamento. Não, né? Sim. Mas assim, exato. Mas assim, eu digo mais porque existem pensamentos que são inatingíveis para nós. Então, a gente pode atribuir uma tirania a Deus a partir daquilo que a gente não concebe como algo que diz para nós, mas nós aceitamos. Então, é mais ou menos por aí. Eu não entendo, mas eu confio. Seria isso. Exato. Perfeito, né? Resumiu. Mas é aquilo, né? A gente não vai entrar nesse mérito, mas como você falou, assim, me dá o direito de dar a réplica, né? Não, sim. Né? Eu não consigo ver amor nisso. Não consigo ver amor em um Deus que vai salvar um e condenar outro. Não consigo ver isso. Mas é aquilo que você perguntou, né, Nani? O que você perguntou mesmo?
Não, eu tava falando, tipo assim, dessas pessoas que têm esse Cristo internalizado, né, A questão cara? das obras, é isso que o Daniel falou, assim, né? Que aí a gente vai ver a questão das obras, né? Pessoas que estão caminhando a salvação pelas obras. Mas E aí a as questão obras é assim, ó, não é pela. Às vezes, vamos supor, o cara vê um cachorrinho, o carro tá vendo, e tem um que ele vai falar assim: ah, eu vou tirar esse bicho daí. Tem Esse é um, crente, cara. hein? Tem um que ele sente e fala: meu Deus, o cachorro lá, ele tem um amor pelo bichinho, ele pega o bichinho, de repente leva para casa, a tartaruguinha gordinha, um texugo ali, ele tem aquele amor, entendeu? E é diferente do que de repente fala assim: não, eu vou fazer essa obra aí porque isso vai ser bom para Deus. Não, ele desperta no coração dele é uma coisa, sei lá, parece que é um amor de dentro. Não estou falando Mas dessa assim, eu tenho que ir lá e fazer, entendeu? Não seria isso. Não. A questão que a gente tem que entender é a questão de Bíblia. A gente tem que partir para a Bíblia e não para o meu eu, para o meu achismo, para aquilo que eu acho. Porque, como eu disse lá em Tiago 2,17, o que é a sua fé sem as suas obras? É nada. Então, eu vejo assim, desse ponto que você está partindo, a gente vê um cristianismo 50%, não adianta de nada. Tem outro cristianismo que fala que crê em Jesus, mas não pratica as obras. É 50%, não adianta de nada. Então, eu creio que a Bíblia é a questão da harmonia. Precisa ser o conjunto, em questão de eu ser cristão e fazer boas obras. Ser cristão e não fazer as boas obras por medo para ser salvo. Não, eu preciso fazer as boas obras, porque eu creio em Jesus e eu amo Jesus. Jesus pede para me fazer e eu faço por amor, porque eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa melhor. É onde que eu creio que o Espírito Santo vai trabalhando em nós. Então eu creio na harmonia, não no 50%. Ô, Julião, mas tipo assim, quando você pensa, eu quero mudar, eu quero ser uma pessoa melhor, o que é que te motivou a querer mudar e a ser uma pessoa melhor? Eu creio Algo dentro de você te apontou isso? A sua consciência te mostra que você precisa ser uma pessoa melhor, que você precisa mudar? Eu creio que esse é o ponto-chave que o Dani também mencionou, do fato de não que não exista, mas da delicadeza que é o livre-arbítrio, entende? Alguma coisa dentro de nós nos provoca, nos leva, nos encaminha a tomar uma atitude de arrependimento. Eu, por mim mesmo, não posso falar, me arrependo das minhas obras e quero mudar. Porque quem convence do pecado é o Espírito, né? Então, nesse ponto, livre-arbítrio é muito delicado. Eu também creio, como o Dani disse, o meu livre-arbítrio está nisso aqui, ó. Acabou. Tomei meu chimarrão. O resto, eu creio que o Espírito de Deus me leva. Leva você, leva o Dani, leva o Hernani, o João. Amém. Aos caminhos que ele tem predestinado para nós, né? Eu não escolho nada, absolutamente nada. E quando eu escolhi por mim, que eu acho que foi por mim, eu quase me matei. Os desejos da carne se inclinam para a morte, mas os desejos do espírito se inclinam para a paz e para a vida. É o que está na palavra, né? Então, quando nós desejamos por nós mesmos, jamais haverá arrependimento, cara. Então, quando você tem desejo de mudar e de se arrepender, é porque é o Espírito Santo de Deus provocando você ao arrependimento. Mas eu creio, para onde? Mas eu creio que a escolha é minha, a última escolha é minha, entende? É por isso que eu creio no livre-arbítrio. Realmente, quando eu me proponho colocar nas mãos de Deus, porque eu escolhi, porque eu creio no livre-arbítrio, né? Eu não creio que Deus, digamos assim, pega eu como um robozinho e faz as transformações na minha vida, se eu não deixar. Porque eu creio no livre-arbítrio. Mas através disso, aí o Espírito Santo vem e faz o trabalho dele, sim. Mas através das minhas escolhas, entende? Não por uma ordem dele, digamos assim. Eu creio assim. Mas assim, se é o Espírito quem convence do pecado,
fica um pouco difícil você decidir por você mesmo. Você pode achar que você decide dentro de uma visão que nós temos naturalmente, né? Uma visão cerrada, uma visão velada. Dentro dessa visão velada, a gente acredita que toma uma atitude ou outra. Mas quando, de repente, você é provocado por um poder dentro de você que te leva a tomar uma atitude, né? Como, por exemplo, o arrependimento das obras mortas, que é o que está na palavra, né? Que é o Espírito quem convence. Então, quando você estava que nem um peixinho fora d'água, batendo de um lado para o outro, indo para um lado para o outro, quando de repente vem um Espírito Santo e vlop, te conduz, transforma a sua mente, tira os véus dos seus olhos e você fala, caramba, como que eu vim parar aqui, cara? Como que tudo isso aconteceu? Eu não creio que isso acontece do nada, Kiki. Né? Eu creio que existe uma decisão minha, né, das pessoas. Primeiro as pessoas se decidem estar com Cristo ou não. Aí, eu concordo. Eu concordo com você. A partir dali que começam as transformações. Mas a decisão começa em mim. Porque eu concordo com você. Só que vamos pensar um passo antes de você tomar a decisão. Você toma a decisão, ok, nós entendemos e aceitamos isso. Só que o passo antes de você tomar a decisão, você foi provocado a tomar essa decisão. Você está entendendo? Nós estamos sendo provocados em tomar a decisão certa como errada. É por isso que eu creio no grande conflito, que é o pano de fundo. Existe o bem e existe o mal. Os dois estão tentando tomar a decisão da sua mente. Só que quem toma as decisões sou eu, não é ele. Eu que escolhi para o lado do bem ou o lado do mal. Eu acho que Mas, assim, a nível de salvação... Só pedir uma licença, que a Raquel vai ter que ir uma live com as irmãs da igreja lá. Eu vou ligar o meu veinho, vou ligar o meu chupa-cabra. Tá bom, irmão. Aqui já entra. Beleza, Raquel, vai com Deus. Tchau, Raquel, vai com Deus. Seja a bênção lá. Amém. Quando a palavra diz, né, que nós somos destituídos da glória de Deus, né, e que a partir da queda não existe nada, aliás, que tudo em nós, a parte de Jesus, é ofensa aos olhos de Deus Pai, eu entendo que nós não temos condições de optar por Cristo, escolher a Jesus. Eu acho que um dos maiores exemplos da Bíblia é o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo era Saulo de Tarso, o matador de cristãos. Cristo, imagina como era difícil pregar para esse homem, né? Um erudito, um cara, né, que tinha um pensamento. Então o próprio Cristo converteu a ele. O próprio Cristo o encontrou na estrada de Damasco e ele caiu cego. Então é a força do Espírito. É irresistível, a graça é irresistível. A gente não consegue suportar isso. Cristo vem de uma maneira. É por isso que eu falo, eu pauto muito na minha conversão. Eu não tinha pretensão nenhuma, para mim estava tudo ok, queimando meu baseadinho, pegando as garotas, estava tudo certo, cantando na banda, rodando, estava lá tirando onda. Esse Cristo veio e, deu um rodo em mim, falou assim, meu irmão, você é meu. Chablau. E foi uma chave, sabe aquelas MMA, UFC, que o cara tem que bater assim para parar a briga? Foi mais ou menos isso. Eu acredito muito nisso. Mas é um assunto que eu entendo que é o que eu falei para vocês. Dentro da minha própria casa com a minha esposa, a gente não diverge no sentido de degladiar, porque a gente entende que isso não é ponto preponderante. O importante é estarmos salvos. Entendeu? Se formos escolhidos, isso é um ponto de uma discussão um pouco mais, né? São pontos. É igual quando a gente conversa sobre arrebatamento. Exatamente. Né? Nossa, deixa eu colocar meu carregador, que senão vai acabar minha bateria. Então, assim, mas é isso. Não é um ponto pra gente. É muito polêmico, né? Mas eu creio dessa forma. Eu creio que em nós, a partir do que a palavra me diz, é igual quando a palavra diz que o Senhor endurecia o coração de Faraó. Era ele que endurecia mediante um propósito dele, né? Olha que tremendo isso. Ele endurecia porque ele tinha um enredo. Cara, vou dizer uma coisa para vocês. Está escrito, né? O Senhor, ele precisa chegar ao
O alfa ele já começou, ele precisa chegar no ômega, que é o final. E ele tem um enredo aí. Só que o que nós não podemos é tentar compreender esse enredo. Esse que eu acho que é o grande X da questão. Eu acho que a gente tem que simplesmente dar graças por estarmos hoje com Jesus, por termos sido alcançados, buscar alcançar outros irmãos, sabendo que o convencimento não é nosso, porque também quando a gente coloca esse fardo sobre nós, que o nosso evangelismo é que vai salvar pessoas, não, irmão. É Jesus. Saulo de Tarso é um exemplo disso. Ninguém pregou para ele. Ninguém pregou para ele. Mas o próprio Jesus tinha um propósito para ele. Foi lá e converteu ele. Esses dias eu vi uma pregação de um pastor Mário, que faz essas missões lá nos países da igreja sofredora, que é os países do Oriente Médio. Ele estava contando uma história que o filho do dono da mesquita foi chamado para infiltrar uma célula cristã num país. E aí o que ele foi fazer? Ele foi para aquele país e, para entender um pouco mais o cristianismo, ele foi ler a Bíblia no quarto, sozinho se converteu, irmão. Sozinho foi convertido pelo Espírito, o filho da mesquita. Quando ele voltou para o país dele e comentou com o pai dele cuspiu na sombra dele, cara. E excomungou ele para sempre. Olha isso. Olha isso. O cara que era o vice-rei ali da situação foi viver uma vida na miséria com a família, porque foi alcançado por Jesus. Qual livre-arbítrio pode escolher uma vida assim? Ninguém escolhe. É que você abriu as portas, tá vendo? Existe um livre-arbítrio, porque, assim, deixa eu falar daquilo que eu estou vendo, enxergando, né? Você abriu as portas para que o Espírito Santo agisse na sua vida. Só que ele leu a Bíblia, é isso? Oi? Ele leu a Bíblia, no caso, é isso? Isso. Eu acho que todos nós, né? Quando a gente vai para se converter, a gente tem aquele momentinho. É o momento que o Espírito Santo precisa para fazer as transformações. Tanto não é, gente, que existem pessoas que leiam a Bíblia e não se converte. Ou até se converte, mas depois sai do caminho e tal. Entende? Aí vira uma bagunça. Se a gente não crê no livre-arbítrio, pelo menos no meu entendimento, por enquanto. Cara, que é outro ponto polêmico, né? Eu tenho um exemplo. Salvação se perde? Eu não creio que salvação se perde. Tem muita gente que acredita que salvação se perde. Eu não acredito num Deus que salva e depois perde o cara. Então, é que tem pessoas que estão dentro do cristianismo, conhecem a Bíblia, está ali, mas vão se perder, segundo a palavra. Vão se perder. Irmão, a gente não tem noção de quais pastores... Aliás, a gente não tem noção do que são, ou o que são muitos pastores que estão no púlpito das grandes igrejas, o que eles são por trás. A gente não tem ideia do que esses caras fazem por trás do púlpito. A gente vai lá... Lobos devoradores, né, irmão? Você é louco, cara. Eu tenho 2 testemunhos, tá? Um dele é fidedigno mesmo. Uma senhorinha parou na minha frente, ela é minha conhecida, tá? Eu encontro com ela muitas vezes. Ela parou na minha frente, ela tem 80 e poucos anos de idade. Ela sempre foi da igreja, casou na igreja e casou com um cara que era o braço direito do pastor. Quando o pastor não ia, era esse cara que pregava a palavra. Ela se casou com esse cara. Quando ela se casou com esse cara, ela descobriu que ele era grau 33 na maçonaria. Agora você imagina o que o pastor não era. Se ele era o braço direito, imagina o pastor. E aí ela se casou com esse cara, ela viveu uma vida infernal, absolutamente infernal, só que ela foi submissa ao marido, dentro do que ela acreditava que ela tinha que fazer, até a morte dele. E quando ele estava morrendo, ele falou para ela assim: pega todos os meus livros que estão trancados dentro daquele armário e entrega para fulano de tal. Ela falou: não, tudo bem, eu vou entregar. E realmente ela entregou, só que antes de entregar ela deu uma lida nos livros. E ela falou assim: Tiago, você não tem ideia das barbaridades que esses caras leem e praticam, pactos e tudo mais. Então percebe, era um cara que era braço direito do pastor dentro de uma igreja que pregava a palavra de Deus, né? Esse segundo testemunho
um rapaz que há mais de 10 anos dentro da maçonaria, em um banquete feito pela própria maçonaria, e ele chega nesse banquete e o chefe ali chega para ele e fala assim: hoje é o seu dia, está em você, é nítido que você tem o selo do Espírito Santo. Hoje você renuncia ao Espírito para continuar na ordem. Ele não renunciou. Ele falou: eu não renuncio ao Espírito Santo. E ele foi excluído da maçonaria. Ele era milionário e hoje ele está quase perdendo a sanidade. Ele está quase ficando louco. Pobre, perdeu tudo. Ele foi levado a renunciar ao Espírito Santo dentro da maçonaria. Então percebam, quem é que está por trás dos púlpitos da igreja? O que esses caras estão pregando para a gente? Onde que eles estão nos conduzindo? Falam do nome de Deus, expulsam demônios no nome do Senhor Jesus, mas quem eles são na verdade? Os famosos lobos vestidos de cordeiro? Né? Só para complementar aí o que foi dito antes. O da palavra de Mateus, Senhor, Senhor, mas a gente não expulsou demônios em teu nome, não fizemos isso, fizemos aquilo. Raspa o gato daqui que eu não te conheço. Exatamente. Raspa o gato. Cara, que bom essa live, cara. Muito bom. Tá me trazendo a fé novamente. Aleluia! Glória a Deus! Glória! Glória a Deus! Glória a Deus! Amém. Vamos mais, eu tô aqui firmão. Esse chimarrão tá me deixando quente, é nóis. Não, a gente tem que ver também, né, com o tempo de cada um, se todo mundo tá podendo ficar, como é que tá aí. Hernani, deixa eu perguntar uma coisa para você exatamente. Ao contrário de todos nós, né, você fez o caminho ali de abdicar num primeiro momento da noite, né, gravando um CD com músicas para Jesus, né, e fazendo aquele caminho alternativo, né, mais voltado ali para a questão evangelística e tal. E eu ainda acho que o Titi também rompeu assim, né, de uma forma bem abrupta, né? O Júlio também rompeu assim. E eu fiquei ainda 1 ano e meio na Candeeira. A Candeeira tinha, além de minha subsistência total ali, né, existia um elo muito grande ali com eles também, né? Sara sabe que foi 1 ano e meio assim de muita oração mesmo, e a minha saída eu maturei durante um bom tempo, porque eu entendia que a gente estava, depois de quase 12 anos de banda, né, chegando, entre aspas, próximos de um objetivo, e Jesus é tremendo, né? Porque na hora que eu estava quase chegando ali, ele falou: para você não, game over. Eu tenho outros planos para você. Mas eu em amor aos meninos, e eu os amo muito, assim, eu fiquei todo aquele processo entendendo que tinha que ser uma decisão muito madura e tal. E aí eu vejo que você, Nani, depois de um tempo, agora retomou, né, sua carreira de tocar, assim. Como é que tem sido isso para você, né? Feito esse caminho aí de ter saído e agora estar nesse lugar que eu creio que você, de repente, com um olhar hoje cristão, às vezes deve se deparar com questões que eu também me deparava. Acho que no meu caso era pior, porque era noitada mesmo, né? Aquela coisa de balada e tal, mas acredito que você também deva se deparar. Se tem sido um lugar que você tem conseguido conversar com pessoas sobre Jesus, ou se é uma coisa que você está exercendo totalmente à parte e entendendo que ali é um trabalho e que sua fé ela se propaga de uma outra forma. Como é que tem sido isso para você, irmão? Compartilha aí, que é uma curiosidade que eu tenho. Olha, primeiramente, uma das coisas que aconteceu que me fez eu dar uma esfriada do mundo gospel, entre aspas, é que eu achava que o mundo gospel ele era diferente. E eu sou um cara que eu entro com os 2 pés, mão, dente, tudo, de uma vez. Eu sou muito 880, entendeu? Isso acaba sendo ruim.
E uma vez eu fui num congresso que aconteceu em Campinas, e ali, cara, era... não posso nem falar o nome, eu não quero falar o nome. Mas tinha um nome desse congresso e ali estavam grandes nomes da música gospel. E, cara, eu sei que lá por meio do congresso, o cara tinha uma lábia, esse cara, que ele não chamava nem de igreja, ele chamava de outra coisa. Foi chegando um ponto que ele teve a manha de pegar a casa de uma mulher que estava hipotecada, a mulher chorando. O povo começou a entregar tudo para ele. Cara, eu fui olhando aquilo, eu comecei a ficar desesperado. Sabe quando Elias entra lá e quer subir, quer berrar e falar... Cara, eu vi aquilo e ele foi pegando o dinheiro do povo. Vem, traz, entrega. É isso. Cara, eu fui e eu vendo aquela galera do meio gospel, famosa, ali, cantando para ele. E era um negócio totalmente só de pegar grana. Eu vi, eu senti, cara. Sim, cara, claro. eu fiquei de cara com aquilo, cara. Eu falei assim, não é possível que isso aqui está acontecendo, cara. Não é possível que isso aqui está acontecendo. Aquilo ali foi uma decepção na minha vida, assim, terrível, cara. Porque eu achei que eu estava entrando num mundo totalmente novo de pessoas que eram corretas, de pessoas que eram sérias, de pessoas que nunca fariam isso, cara. Entendeu? E eu vi ali um negócio totalmente voltado para o dinheiro, usando a palavra de Deus. Aí, beleza. Eu continuei e eu peguei e... Foi uma grande decepção. E dentro da igreja também, certas coisas foram acontecendo. É lógico que existe a palavra que a gente não deve olhar para os homens. A gente deve olhar para a palavra, a gente deve olhar... E eu... Ô, João, se você quiser desativar o som, que tá... Aí, eu, aos poucos, eu peguei e falei assim, cara, mas que mal que há, de repente, eu estar tocando na noite e sendo um ponto que eu levo a palavra para essas pessoas. Eu posso utilizar da palavra, posso utilizar do meu exemplo, porque aí, depois que eu comecei a tocar em bares, eu comecei a ver pessoas que começaram a chegar em mim assim, cara, mas você não bebe mais? Nossa, o que aconteceu? Mas como assim? Você não toma uma e tal? E eu tive, nessas oportunidades, eu tive a chance de falar assim, ó, eu só consegui sair disso por causa de Jesus, entendeu? E aí a pessoa, e aí Sim. começar ali e falar assim, nossa, que interessante e tal, e ter esses momentos. Mas, ao mesmo tempo, com as coisas estão acontecendo, até por causa dessa pandemia e tudo mais, eu acho que a música em si, hoje em dia eu não preciso nem estar mais, eu acho que daqui para frente, o que está acontecendo, essa mudança, a gente não vai precisar nem mais estar em palcos, eu não sei nem se isso vai voltar a acontecer. Então, a música você pode estar fazendo de dentro da sua casa, de dentro e levando a palavra. Eu tenho horas que eu tenho vontade de lançar músicas novas cristãs, entendeu? Mas eu acho que os tipos de músicas que eu canto, elas têm a graça comum, né? Seria isso, né, que você fala? Sim. Seria a graça comum, entendeu? Entendi. Mas, assim, eu acho que são períodos também que vão acontecendo na vida da gente. Eu acredito que, hora ou outra, eu possa vir e, de repente, lançar uma música nova, de novo. Eu não quero dizer, eu não perdi esse amor que eu tenho por Jesus Cristo. Mas eu posso dizer, o grande foi esse congresso que eu fiquei muito decepcionado e acabou que... De repente também eu tive uma conversa com Deus, eu falei, Deus, você vê
né, preocupação de eu voltar a cantar as minhas músicas, assim, e eu senti que Deus não me proibiu, entendeu? Assim, Você está congregando atualmente? agora não. Na verdade, foi o seguinte: eu tinha saído da Projeto Vida e tinha adentrado a Metodista. E aí, Legal. pá, veio a pandemia, entendeu? Sim. E Agora ninguém está congregando, né? Tá tudo fechado, né? não, ninguém está congregando. Mas foi isso, cara. E eu acho assim, na questão que você fala a respeito de letras, das coisas que a gente fala na música, é difícil. Que nem no caso do Rodolfo do Raimundos, né, cara? Você via as letras do Raimundos, realmente te levavam para um desejo de sexo, um desejo de perversão, um desejo de drogas, um desejo... Então eu acho que hoje em dia... Outro dia um cara me perguntou, mas qual que é o limite para se tornar uma música gospel e o limite para se ser uma música sem ser gênero gospel ou cristã? Vocês conseguem ver isso? Se eu perguntar. Você acha que a tua música, Titi, que você faz, ela é gospel? Cara, eu não acho que é gospel, cara. As minhas músicas saem em adoração e como que eu vou intitular como gospel, assim, sabe? Eu não sei. Daniel, tá compondo alguma coisa? Não tô, irmão, não tô. Eu hoje procuro mais escrever mesmo do que propriamente me conectar com a música, assim. A gente canta aqui, a gente faz nosso culto doméstico e tal. É legal você falar essa questão da igreja, né? A igreja de Cristo, né, irmão? A gente tem visto tantas pessoas machucadas, né? Pela igreja dos homens, né? E é muito triste, cara. O que o Titi falou também, né? De pastores. Eu creio que o boleto vai chegar, sabe, meu irmão? Eu oro pela vida desses homens, né? Mas eu creio também que existe um Deus justo, né? E que vai chegar um momento que tudo vai ser equiparado, né? E homens que estão num púlpito sendo pedra de tropeço para o seu rebanho, eu acredito que o boleto vai chegar em dobro, sabe? A gente, desde que nós chegamos em Itajaí, a gente visitou umas 6 igrejas, acho. Mas não fechou, irmão. Sabe quando não fecha? Não fechou. Não veio algo assim, veio o Mevan, Luiz Hermínio, aquela coisa, nós chegamos assim, o coração explodindo, cara, vamos congregar na igreja do Luiz Hermínio. Mas não veio, cara. E hoje, esse formato da pandemia, ele veio para trazer mais ainda essa identidade do culto doméstico, né? De receber amigos e pregar a palavra. Isso que nós estamos fazendo aqui é igreja, né? Agora tem uma coisa que é fundamental, né? Na igreja, na congregação, é que a congregação ela nos encoraja mesmo a exercer o nosso cristianismo, né? Por isso o cristianismo ele não se dá de forma solitária. Então a gente precisa estar em comunidade para que a gente até mensure se a nossa conversão não é uma fantasia da nossa cabeça, né? Porque às vezes a gente acha que a gente é muito bom, muito convertido, mas a gente não convive com pessoas. E é no confronto mesmo, é no confronto daquele irmãozinho que fala mal da gente na igreja, né? Daquele que é invejoso, daquele que fala, que olha para as nossas tatuagens e fala, esse cara não é convertido nada, cheio de tatuagem, entendeu? São essas coisas que fazem com que a gente também exerça a nossa misericórdia e tudo mais. Mas é difícil, eu entendo, e eu acho que as grandes igrejas, as grandes corporações, eu, com muito temor, acho que Deus já tirou a mão. Eu acho que Deus já tirou a mão, né? Eu acho que a gente está voltando, a pandemia, eu creio que foi uma dispensação de Deus para que nós voltássemos para um ambiente onde ele vai trabalhar a gente de uma forma mais pessoal, em pequenos grupos, né? As igrejas em célula, né? Eu acho que ele está mostrando que as grandes Babilônias que foram criadas, elas vão cair por terra. Eu acho que vai vir uma limpeza aí antes da volta do Senhor Jesus, né?
que vai permanecer um povo realmente que seja um povo remido no sangue do Cordeiro mesmo, porque a gente está vendo muitos escândalos assim, né? E me desculpe, cara, a gente falar que dentro da igreja tem pecadores. É claro que tem. Mas eu ver um abusador na rua e eu ver um abusador em cima de um púlpito, eu preciso ter uma percepção diferenciada, entendeu, irmão? Com certeza. Muito bom. Fala aí, Julião. Isso, né, Daniel? Eu fico só observando e é muito, muito gratificante estar aqui com vocês, né? Ouvindo, cada um pensa de uma forma, mas do mesmo, né? Do mesmo espírito, linhagem, né, de pensamento e tal. E eu fico vendo aí, né, Dani, que você falou das igrejas, o Titi também falou, e a gente precisa levantar as mãos para o céu, agradecer a Deus, porque ainda Deus tem uma igreja na terra, que é a igreja dele, a igreja verdadeira. Lá em Apocalipse, acho que Apocalipse 12, 17, ali fala que a igreja de Deus está ali. Essa é a igreja verdadeira. Eu creio muito na questão da Babilônia, que fala ali também em Apocalipse 18, né, que fala que nos finais dos tempos Deus vai chamar essas pessoas e essas pessoas vão sair de Babilônia. Lá em, acho que Mateus ou João também fala que quando Jesus chamar, elas sairão dessas denominações e farão parte do povo de Deus. Então a gente louva a Deus porque ainda não está tudo perdido. Ainda assim existe uma esperança, ainda assim existe uma igreja verdadeira, como a palavra diz lá em Apocalipse. E isso que você falou, Dani, dos pequenos grupos nos finais dos tempos, o espírito de profecia que nós cremos ter, a irmã Ellen White, ela fala que nos finais dos tempos, a pregação do evangelho, a comunhão, a congregação vai ser em pequenos grupos, por causa dessa Babilônia, porque ninguém mais acredita em mais nada. Então as pessoas estarão estudando por elas mesmas, em pequenos grupos de pessoas, e é nesse momento que o Espírito Santo vai poder agir sem essa bagunça, sem essa tristeza que está aí fora. É interessante. Você falou uma profecia, o espírito de profecia que nós cremos fala. É como começou, né, Julião? A igreja do livro de Atos começou em pequenos grupos nas casas, né? Tremendo. Ó, eu falo pra você, gente, tô sentindo muita presença do Espírito Santo, que comecei a chorar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, irmão. Chora bastante, que é delicioso demais chorar com Deus, né? Eu acho que a gente deveria deixar um gostinho de quero mais. Pode ser. Foi muito bom. Olha, vamos fazer umas considerações finais, então? Pode ser. Mas aí, cadê o João? O João foi embora? Ele tá embaixo aí, ó. É que eu não tô vendo todos aqui. Fala aí, João. Fala, João! É o sobrenatural. Peraí, João. Tá cortando. João, tá cortando. Tem como chegar perto do roteador, certo? Será que não tem como o João colocar o foninho? Talvez possa ser o foninho, colocar o fone e tem o microfone. Você não tem fone, João? Fone? Mano, ele tá te ouvindo, velho. Ô, João! O cara tá gritando. Tá me ouvindo? Ô, João, tua voz tá picotando demais, irmão. Ô, João, você não manja a linguagem dos sinais? Ai, caramba, velho. Fala aí, Titi, então, até o João regularizar lá pra gente fechar. Vamos lá, cara. Eu creio que nós... o eu, né? Tô falando do eu, mas assim, aquela questão de percepções, né, cara? Nós estamos vivendo um momento muito maravilhoso, cara. Muito lindo. Deus está se manifestando neste período que nós estamos vivendo. Naturalmente, né, as coisas estão
nebulosas, tenebrosas, o que vai acontecer, todo mundo em casa, aquela coisa toda, e ao mesmo passo, creio que no espírito há uma dispensação muito, muito, muito poderosa neste momento, sabe? E que tomemos posse desse momento, sejamos humildes diante de Deus agora, sejamos humildes diante do Senhor, diante dos irmãos, né? Que deixemos nos levar pelo Espírito, não pelas coisas naturais. A palavra de Deus é bem enfática nisso, né? Só trazendo um ponto muito interessante aqui, nós estamos vendo essa questão de coaching, teologia da prosperidade, isso tem crescido muito nos últimos dias, sendo que essa pregação material é satânica, né? Isso é satânico, porque você tira os olhos do espírito e prega o olho num desejo material. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. Você coloca uma sombra dentro de você quando você tem desejos e desejos, desejos materiais, né? Então, eu creio que essa teologia está sendo derrubada, esse engano está sendo derrubado, as mentiras estão caindo por terra. Amém. Né? Congregar em casa, muitas pessoas muitos homens maltratavam esposas e filhos e iam para a igreja. E lá era o homem de Deus. Mas chegava em casa e maltratava os familiares. Né? Agora, nós fomos obrigados a ficar em casa, suportando as esposas, suportando os filhos, e as esposas aos maridos. Né? E se você não se reduzir à humildade diante do Senhor e ver que dentro de você existe uma fonte que provém do bem, que provém do mal, e você ter autocontrole sobre tudo isso e permitir com que o Espírito Santo te transforme, te mostre a fonte que você é, né? Que emana essas duas coisas, você é só um hipócrita, como diz Jesus. Né? Você é só um hipócrita. Então, a igreja, a comunhão agora está começando dentro de casa. Isso é maravilhoso, cara. Você poder olhar para tua esposa e ver que ela é uma contigo, uma só carne. Né? Olhar para os teus filhos e ver que a presença de Deus está ali. Né? E você vê esse milagre da família. A gente estava muito engessado na matéria. Trabalho, compra, deseja e vai para a igreja, tem um pastor que não está pregando, ele é coaching lá no púlpito. Né? Ele tá te conduzindo a algo que não é bom. Como o Hernani disse ali, dinheiro e etc. Né? Então, nós fomos reduzidos a um lugar de humildade diante de Deus neste momento. Né? A origem, né? A origem, conforme o Dani disse, né? As reuniões em casa. Né? Então, eu creio que isso vem de Deus e que Deus está proporcionando essa maravilha, essa simplicidade de vida, esse caráter humilde de Jesus, que é dentro de nós, mas que estava enganado pelas coisas lá de fora. Sabe? E que a tecnologia, no seu ponto positivo, nos proporciona isso aqui, ó. Eu poder olhar para vocês, mesmo que através de uma tela, e estar em unidade, porque nós somos um no Espírito. Amém. Né? Nós somos um. Independente nem vou tocar nesse assunto, porque esse assunto divide. Né? Amém. Mas, graças a Deus, nós somos um. Nosso Deus é único. O nosso Deus, não existe outro. Não existe outro Deus que glorifica o Filho em nós, senão o único e verdadeiro Deus. Amém, irmão. Só Ele. Né? Só há um único e verdadeiro Deus. Dinheiro não glorifica, casa não glorifica, trabalho não glorifica, nem a nossa família glorifica o Filho em nós, senão o único e verdadeiro Deus. Aleluia. Amém. Amém. Então, esse momento, como consideração final aí, eu vejo que nós estamos vivendo um momento muito, muito, muito importante. Graças a Deus. Louvado seja Deus por isso.
Aleluia, irmão. Eu parto pela mesma lógica, viu, Titi? A questão, assim, eu falo para as pessoas, às vezes, até mesmo para os meus clientes, né? Eu, às vezes, digo assim, que bom que essas coisas estão acontecendo, mas o que bom, entre aspas, não pelas coisas ruins que estão acontecendo, mas sim por aquilo que você acabou de dizer, né? Isso nos mostra, perante a Bíblia, a brevidade de Jesus. Isso nos mostra que as pessoas hoje estão se reunindo mais para orar, estão se reunindo mais para buscar o que está acontecendo, e as profecias mostram isso. Então, quer dizer, resumindo, as coisas que estão acontecendo hoje realmente são boas, porque está fazendo as pessoas despertar. Parece que, de alguma forma, o evangelho já está sendo pregado para que Jesus possa voltar. De alguma forma. Porque as pessoas estão deixando as coisas materiais, as coisas do mundo, para buscar as coisas espirituais. Porque, eu não sei se foi o Dani que falou, mas a questão é, sempre em questão de perseguição, né, é onde que a gente se apega em Deus, corre a Deus. Então, quer dizer, as pessoas estão assustadas, as pessoas estão com medo do que está acontecendo. E elas buscam a quem? A Deus. Então, de uma certa forma, isso está sendo muito bom, realmente, porque está fazendo a pregação do Evangelho avançar com mais poder, com mais rapidez, né? E as pessoas estão deixando mais as coisas do mundo para buscar mais as coisas espirituais. Isso é maravilhoso, porque essa pandemia, queira ou não queira, todos estão no mesmo nível. Ninguém está mais a mesma. E somos todos iguais perante a isso. E isso, de fato, é muito bom. E dou glórias a Deus por essas coisas estar acontecendo, porque nos mostra realmente que o nosso Senhor Jesus está muito próximo de voltar. Amém. Amém. Meu irmão, eu vou fazer também aqui, vou zarpar aqui, porque eu tenho algumas mulheres querendo fazer janta aqui na cozinha, e eu sento aqui, tá uma bancada aqui na cozinha, né? E é uma benção, que a esposa está aqui atrás, as filhas estão aqui do lado. Eu só queria compartilhar uma palavra para finalizar aqui, que está em Romanos 5, que diz o seguinte: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos regozijamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não nos envergonha, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que é dado a nós. Tá bom, meus irmãos? Foi bênção. Eu também chorei aqui já. Ernesto, o Espírito também já me tomou aqui. Já estou chapadinha aqui no Espírito. Como se diz. Olha que bênção. Ó, há 4 anos atrás, 5 anos atrás, sei lá quanto tempo atrás, a gente ficava tudo doido, se reunia, chapava, fumava beck, tomava cerveja. E hoje a gente fica chapado no Espírito Santo de Deus. Amém. Isso é bênção, irmão. Isso é bênção. Vamos fazer mais isso, uma vez por semana. Daniel, faz a oração final para nós aí, irmão. A oração? Final? Pode ser. Senhor Jesus, amado Pai, que tempo preciosíssimo com esses irmãos. Pai. Nós cremos que o Senhor agiu de forma tangível em nossos corações, em nossas mentes, que tudo que foi ministrado porque o Senhor nos influenciou através de uma graça que é irresistível, uma graça que entendemos que não somos merecedores, mas que nós aceitamos em regozijo, Pai. Que o Senhor possa abençoar cada um, não só dos irmãos que estavam nesse momento juntos, mas de cada um que ouvir essa palavra. Amém. Seja uma palavra que seja levada como solo fértil em corações, que sejam aquebrantados e que possam ser irmãos, que assim como cada um de nós entregue literalmente todos os seus caminhos a Ti, Jesus. Porque Tu és o caminho, Tu és a verdade, Tu és a vida, Tu és o
pão, Pai. Tu és aquele porque todas as coisas foram feitas e Tu és soberano em nossas vidas. Nós nos colocamos aqui como servos e escravos da Tua justiça nessa terra e nos regozijamos, sim, nas tribulações, porque elas produzem esperança em nossos corações, para que nós preguemos cada vez mais o Evangelho e uma era que está por vir, que será tremenda, o momento que adentraremos o céu, o momento que estaremos em glória, o momento que estaremos nos regozijando em adoração a Ti, nosso amado Cristo Jesus. Amém. Amém. Amém, Senhor, amém. Glórias a Deus. Foi O Ernesto tá tremendo! coradinho. Ó, fala pro João aí arrumar o fone dele já no próxima live. Ô, João, da próxima vez você compra um Shure aí, um microfone, monta a parafernália toda aí pra nós te ouvir, irmão. Ô, pessoal, foi benção. Obrigado. Deus abençoe. E a gente vai continuar conversando lá para ver o próximo dia. Então, quem está assistindo essa live vai ter uma segunda. E Deus abençoe a todos. Boa noite, irmãos. Amo vocês. Tamo junto. Também, amo vocês. Fica com Deus, gente. Tchau. Tchau.